Olá, futuro funcionário público! Seja bem-vindo aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática e raciocínio lógico, focado em concursos aqui no YouTube. Pessoal, muito bem-vindo a todo mundo aí que vai fazer o concurso do IBGE. Em breve deve estar saindo aí o edital. Então, gente, é bom já começar a se preparar para essa prova de matemática. E eu vou estar colocando aqui o curso completo, pode ficar tranquilo, que você estudando por aqui e fazendo mais exercícios aí para poder aumentar ainda mais o seu rendimento, pode ter certeza que você vai estar preparado, gente, para estar fazendo a sua prova, tá bom? Gente, antes de tudo, agradecer a todo mundo que curte, compartilha. É o que eu peço a vocês, que vocês possam compartilhar e curtir o canal, que é dessa maneira que eu posso mostrar o meu trabalho a mais pessoas, tá bom? Então bora lá começar a nossa aula. Aqui a gente tem o seguinte, pessoal, olha só, a aula de hoje a gente vai estar falando sobre lógica, tá? Que cai bastante aí na prova do IBGE, pelo que eu estava olhando aí, vendo as questões que caíram nos últimos concursos. Em geral, quem elabora a prova do IBGE é a CESGRA-Rio, tá bom, tá certo? Então, em geral, as questões que eu vou colocar vão ser questões da CESGRA-Rio, tá? Então, a gente tem o seguinte, olha só na primeira questão aí o que vem falando. Laura tem 6 caixas, numeradas de 1 a 6, cada uma contendo alguns cartões. Em cada cartão está escrito uma das 6 letras da palavra Brasil. Laura retirou cartões das caixas, uma de cada vez, de modo que no final sobrou apenas um cartão em cada caixa, sendo que em caixas diferentes sobraram cartões com letras diferentes. O cartão que sobrou na caixa de número 4 foi o que contém a letra. Então, gente, ó, tá aqui os cartõezinhos, tá certo? E o que ele está dizendo? Que Laura foi tirando foi tirando aqui cartões aqui dessas caixas e foi deixando apenas um em cada caixa, tá? Então, todos os cartões que sobraram nas caixas foram cartões com letras diferentes. Então, a gente vai ter o que, gente? Como aqui eu tenho R e não dá para tirar mais nenhum, eu já sei que o R vai sobrar nessa caixa. Então, em nenhuma outra caixa vai sobrar o R. Aí o que acontece? Você pode chegar aqui, ó, e cortar o R, porque ele não vai sobrar nessa caixa. Ora, quando você tira o R, você já sabe que o A vai sobrar nessa caixa aqui, tá certo? Então, ó, você tendo o A aqui, pessoal, você já sabe que nem R nem A em nenhuma outra caixa vai poder sobrar. Então, você já risca esse A aqui, que não vai poder sobrar aqui. Então, você já vê que aqui vai sobrar o S, tá certo? Da mesma maneira aqui nessa caixa, ó, o S vai sobrar naquela caixa lá. O A vai sobrar na caixa número 6. Então, aqui vai sobrar quem? Vai sobrar o B, tá certo? Bem, sabendo tudo isso, pessoal, eu sei que nessa, por exemplo, não pode sobrar o B. Aqui não vai poder sobrar o S, tá certo? Porque já vai sobrar nessa caixa aqui. O A não pode sobrar, porque vai sobrar nessa caixa aqui. O B vai sobrar nessa caixa aqui, já foi tirado. E eu tenho também que o R vai sobrar nessa caixa aqui, tá certo? Além disso, pessoal, eu também tenho aqui nessa outra caixa, ó, que o S eu sei que vai sobrar nessa caixa. O A vai sobrar nessa caixa, o R vai sobrar nessa caixa e o B vai sobrar nessa. Então aqui tem que sobrar o L. Se o L tem que sobrar aqui, aqui vai ter que sobrar o I. Então essas são as letras de cada caixa, ó. B, I, aqui o R, aqui o L, aqui o S e aqui o A. Ele está perguntando na quarta caixa. Na quarta caixa qual letra? Letra L. Então isso aqui, gente, cai demais. A maioria das questões do concurso do IBGE, da parte de matemática e raciocínio lógico, utiliza esse tipo de raciocínio, tá certo? Então a gente vai trabalhar algumas questões nessa aula hoje, uma aula super importante aí para quem vai fazer a prova de raciocínio lógico matemático, o concurso do IBGE, porque a maioria das questões são dessa maneira, tá certo? Quem quiser o material dessa aula eu vou deixar no site do Aprenda a Calcular, que vai ficar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá confirmar aqui com o meu companheiro Bombinha, ele que me ajuda quando eu erro alguma coisa, ele me avisa, tá certo? Então, diz aí, Bombinha, qual é a resposta correta? Letra A, tá certo? Então, ó, letra A, que é, ó, aqui é a letra A, que é o L, tá certo? Então, essa é a resposta correta. Valeu, Bombinha. Bora lá, galera, para a próxima questão. Questão 2. A figura ilustra uma rua e as casas A, B, C e D, e as casas A, B, C e D. As 4 casas são as únicas nessa rua. As casas A e C ficam exatamente uma de frente para a outra. O mesmo ocorre com as casas B e D. A distância entre as casas A e B é maior do que a largura da rua e é igual à distância entre as casas C e D. Um agente, sem citar, encontra-se nessa rua, na porta da casa A.
Para cumprir sua meta nessa rua, depois de entrevistar o morador da casa A, ele precisa ainda visitar as outras 3 casas. Considerando que a meta será cumprida, é correto afirmar que o trajeto... Então, bora lá. Ó, ele está dizendo que essas distâncias são iguais, ó, de A para B e de C para D. Então, eu vou dizer que essa distância aqui, ó, é de 4 metros. Tá? Já que são iguais. E aqui ele está dizendo que é menor do que essa distância. Então, eu vou dizer que é 3. Tá certo? Ó, vou dizer que é 3. Bem, eu vou considerar que a distância de B para C é 5. Se você fizer aqui um triângulo retângulo, calcular por teorema de Pitágoras, você sabe que isso aqui é 5. Mas eu vou botar um valor maior qualquer, tá certo? 5. Aí, gente, ele pergunta o seguinte aí nas opções, ó. ABDC tem o mesmo tamanho que o trajeto ACDB? Então, ó, ABDC, que é esse trajeto aqui, tem o mesmo tamanho do trajeto ACDB. Muita gente pode achar que é o mesmo tamanho, mas não é, tá certo, gente? Ó, se você fizer aqui o trajeto ABDC, vamos fazer, ó. AB é 4 metros. Então, na letra A, ó, você tem 4 metros. BD é 3 metros. Então, ó, mais 3 metros. E DC mais 4 metros. Isso dá ao todo quantos metros aí, pessoal? Isso aí dá ao todo 11 metros, tá certo? Já o trajeto ACDB, ó, ACDB, vai ficar A, que é 3 metros, CD, que é 4 metros, DB, que vai ser mais 3 metros. Você fazendo essa soma, a gente acha quanto? 10 metros. Então, a gente tem que esse trajeto aqui, ó, é menor, tá certo? E se você for pesquisar, se você for observar, esse vai ser menor do que todos os trajetos, tá? Então, eu tenho que ACDB é mais curto do que todos os trajetos possíveis. Essa é a resposta correta. Letra C, tá certo? Então, ó, esse aqui é o menor trajeto. Se você fizer esse trajeto, você gasta 10 metros. Esse aqui, ó, vai ser quantos metros? 4, 7, 11. E esse trajeto aqui, ó, 4, com 5, 9, com 4, 13. Então, o menor é o de 10 metros, tá bom? Bora lá para a próxima questão, bem rapidinho, para a gente não estar perdendo tempo à toa. E aí, Bombinha, confirma para a gente. Letra C. Valeu, Bombinha. E aqui a gente vai agora para a questão 3, que diz: o algoritmo de ordenação por flutuação é um método para colocar em ordem crescente uma lista de exercícios dada. Aliás, uma lista de números dada. O algoritmo consiste em comparar o primeiro elemento da lista com o segundo. Em seguida, o menor dos dois é comparado com o terceiro. O menor dessa última comparação é comparado com o quarto, e assim sucessivamente, até que todos os elementos da lista sejam usados. Dessa forma, o menor elemento da lista é obtido, retirando da lista original e posto como o primeiro elemento da ordenação. O segundo elemento da ordenação é obtido de forma análoga, usando a lista atualizada, sem o primeiro da ordenação. O processo se repete até que a ordenação se complete. Quantas comparações pelo algoritmo de ordenação por flutuação são necessárias para ordenar uma lista com 5 números? Gente, aqui é questão de ter calma para não errar a questão. Ele está dizendo o seguinte, ó, uma lista com 5 números. Então, vou pegar 5 números quaisquer aqui. Eu poderia ter pegado qualquer número. Resolvi pegar esses 5 aqui, tá? Então, ó, eu tenho aqui esses 5 números. E o que acontece? De acordo com a lista de ordenação que a gente leu acima, a gente tem o seguinte. Ele vai pegar os dois primeiros e vai comparar quem é o menor. Aí vai sair aqui quem? 7. A esse 7 ele vai comparar com 3 e vai ver quem é o menor. Quem é o menor aqui nesse caso vai ser o 3. Aí o 3 ele vai comparar com 2, ver quem é menor, e nesse caso vai ser o 2. E o 2 ele vai comparar com 9, ver quem é menor, e nesse caso também é o 2. Aí esse número aqui vai sair dessa lista, tá certo? Da lista original, e vai ser o primeiro da lista de ordenação. E aí ele faz uma nova comparação, sendo que agora vai ser sem o 2, tá certo? Agora vai ser sem o 2, ó. Então ele vai fazer o mesmo processo, ele vai comparar esses dois, o resultado. Ele vai comparar com esses dois, o resultado ele vai comparar. E esse vai ser o segundo. Dessa maneira, ele vai tendo uma lista crescente, tá certo? De números, tá? Ele forma uma lista crescente de números. Então isso aí é o algoritmo de ordenação por flutuação.
Em geral, eles usam isso muito para fazer programas, tá certo? Para programar. Bem, aí o que acontece, gente? A gente tem o seguinte, tá aqui a ordem qual vai ser? Crescente. Quantas vezes ele vai fazer isso para obter toda a lista? Você pode sair fazendo isso várias vezes, né, para ver, mas você vai ver o seguinte, que aqui eu faço quantas vezes com 5 números? Primeiramente, eu faço uma comparação, 2, 3, 4. Então, eu faço 4 comparações. Depois, com 4 números, eu faço 1, 2, 3 comparações. Se você quiser, só por curiosidade, ver quantas comparações você vai fazer com 3 números, ó, vai ser 1, 2 comparações, e com 2 números você vai fazer apenas uma. Somando isso aqui, 4 com 3, 7 com 2, 9 com 1, você tem ao todo 10 comparações, tá certo? Então, esse vai ser o número aí de comparações que você vai fazer, tá certo? Então, a resposta novamente, letra A. Confirma aí com bombinha. Olha aí, bombinha falou, tá dito. Vamos lá então para a nossa última questão. Estão percebendo como são a maioria das questões aí da prova do IBGE? Então é uma prova tranquila, é uma prova simples. Agora é bom vocês estarem treinados para enfrentar esse tipo de questão. Muito bem, pessoal. Então bora lá, futuro funcionário público. A gente tem o seguinte. A respeito de um pequeno grupo indígena, um repórter afirmou: todos os indivíduos do grupo têm pelo menos 18 anos de idade. Logo depois, descobriu-se que a afirmação a respeito da idade dos indivíduos desse grupo não era verdadeira. Isso significa que... Então, basicamente, a gente tem que entender o que ele está falando aqui. Ó. Todos os indivíduos têm pelo menos 18 anos de idade. O que ele quer dizer com isso? Todos os indivíduos têm pelo menos 18 anos de idade. Gente, essa frase é o mesmo que dizer todos os indivíduos têm no mínimo 18 anos, tá? Então isso é que quer dizer essa expressão aí. Muita gente pode ter achado fácil se já tivesse conceito na mente, mas se não tiver, pode ter certeza que vai achar difícil. Então se ele está dizendo que todos os indivíduos têm no mínimo 18 anos e depois descobre-se que isso é mentira, então quer dizer que tem indivíduo que não tem no mínimo 18 anos. Tem alguém que tem o quê? Menos de 18 anos. Então, ó, a letra E diz assim, ó. Pelo menos um indivíduo do grupo tem menos de 18 anos de idade. Esta vai ser a resposta correta. Letra E, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui eu aprendo a calcular. Você que está chegando aí, está vendo o concurso do IBGE, a gente funciona assim, tá certo? Tentamos ser o mais objetivo possível para não perder tempo. Vocês vão notar que a aula da gente, a gente faz aula 4 questões, 5 questões que levam por aí 1 hora para fazer, a gente leva 2 minutos, 3 minutos, e de uma forma que vocês consigam entender da melhor maneira possível e mais clara possível, tá certo? Sem enrolação, sem perder tempo, para que vocês possam fazer com que possam valer a pena o seu tempo e você possa render melhor para o concurso, já que em geral os concursos quando abrem com prazo de 2, 3, 4 meses até o dia da prova, tá bom? Então dessa maneira com certeza você vai economizar tempo e vai conseguir e vai fazer com que você consiga ter mais tempo para estudar outras disciplinas também. Bem, é isso, espero que você tenha gostado. Curte, compartilhe nosso canal para que a gente possa chegar a mais pessoas. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!